Olá! Você já percebeu como a forma que você se relaciona está diretamente envolvida na forma como você se sente? A ideia desse vídeo é falar um pouquinho sobre relações e emoções, como elas se interligam e fazem com que a gente viva melhor ou se relacione de uma forma melhor com as outras pessoas. E aí a gente vai estar falando de emoções que podem ser as mais variadas possíveis, mas sempre elas vão ter um movimento interno do nosso corpo e uma expressão dessa emoção, que essa expressão geralmente é por meio não verbal, né? Não é pela fala que a gente geralmente expressa a emoção, ela é uma expressão física, ela é uma postura, é um tom de voz, né? Ela está subentendida na forma como a gente se comporta ou a gente age. E por que isso? Porque a emoção é uma parte de como a gente se expressa também. E a outra forma de a gente se expressar é entendendo a diferença entre emoção e sentimentos. Já os sentimentos, eles são muito mais um movimento mental, né? Uma parte que a gente faz, como a gente interpreta aquilo que a gente está sentindo internamente. Então ela envolve uma coisa muito subjetiva, que cada um vai sentir de uma forma, apesar das emoções serem comuns a todos os seres humanos. Um exemplo prático das emoções são os emojis. Quem que nunca usou um emoji no WhatsApp ou nas redes sociais, em outras redes sociais, para tentar expressar algum sentimento, alguma reação que teve a partir de algo que leu, algo que recebeu de alguém, né? A gente está falando de emoções como a alegria, como a tristeza ou a raiva, a partir de um símbolo, de algo que expressa e que geralmente a maioria das pessoas tem o mesmo entendimento do que significa, né? Apesar de alguns emojis muitas vezes darem uma confundida, né? Uns interpretam de um jeito e de outro. Mas por que são usados os emojis? Porque eles são representantes da nossa fisionomia, de como o nosso rosto fica quando a gente sente determinada reação, emoção, né? Então é uma forma da gente comunicar também. Pode não ser a melhor forma, mas às vezes são formas viáveis que a gente encontra para também comunicar. As emoções, elas fazem parte da evolução da nossa espécie, né? Elas garantiram por muitos e muitos anos que a gente sobrevivesse enquanto espécie. Elas foram guias, então, em tarefas muito importantes que a gente teve ao longo dos milênios em que a humanidade foi se desenvolvendo e sobrevivendo. Então, elas sempre serviram no sentido de alertar contra perigos, para lidar com as perdas que a gente vai tendo ao longo da vida, fazer a gente persistir nas metas que a gente tem, apesar da gente às vezes, né, achar, poxa, só dá errado, mas persisto, tento fazer acontecer, né? Também para estabelecer ligação com as outras pessoas, uma ligação seja ela afetiva, de irmandade ou uma ligação amorosa. Também os vínculos que são formados quando a gente estabelece uma nova família, quando a gente tem descendentes. Por isso, as emoções elas servem de aviso e guia na conservação do nosso organismo e na socialização com as outras pessoas. A gente pode entender, portanto, que não existem emoções boas ou ruins, mas que algumas são mais agradáveis de sentir, né? Cada uma delas vai ter uma função bem específica e por isso todas elas são muito necessárias para a nossa sobrevivência. Nos próximos vídeos eu vou estar falando um pouquinho de cada uma dessas emoções mais básicas, como a raiva, o medo, a tristeza, a alegria, para a gente entender um pouquinho mais qual que é a função delas e como observar elas de um jeito diferente. Até o próximo vídeo!